Muito bem-vindos a todos vocês que me acompanham. O assunto de hoje é sobre o que é hemostasia. Por definição, hemostasia é todo um processo normal do organismo impedindo que ocorra um sangramento, evitando desta maneira que o sangue saia do nosso corpo, bem como é responsável em manter a fluidez do sangue e a integridade dos vasos sanguíneos, permitindo a correta circulação de sangue por todo o nosso corpo. O processo de hemostasia ocorre sempre que acontecer uma ruptura ou lesão em um vaso sanguíneo. Os principais mecanismos envolvidos na hemostasia são constrição vascular, formação de tampões plaquetários, formação do coágulo sanguíneo e fechamento da lesão do vaso sanguíneo. Vamos lá a uma explicação de cada um destes processos. Primeiro, constrição vascular. Logo após a ocorrência de uma ruptura em um vaso sanguíneo, imediatamente começa a ocorrer uma contração vascular, reduzindo o fluxo de sangue no local da ruptura. Esta contração vascular ocorre devido a reflexos nervosos, contrações involuntárias dos vasos sanguíneos locais, fatores humorais liberados pelos tecidos lesados e também devido à ação das plaquetas. Segundo, formação do tampão plaquetário. Se a ruptura do vaso sanguíneo for pequena, normalmente este sangramento é parado por um agregado plaquetário, não sendo necessário, nestes casos, a formação de um coágulo sanguíneo. Quando ocorre a migração das plaquetas até o vaso sanguíneo que sofreu uma lesão e as plaquetas entram em contato com as fibras de colágeno presentes na parede vascular, elas começam a aumentar de tamanho, adquirindo formas irregulares, começando então a se contraírem fortemente. As plaquetas também se aderem ao colágeno presente nos vasos sanguíneos e também a uma proteína chamada de fator de von Willebrand. Elas também secretam uma substância chamada de tromboxano. O tromboxano atua nas plaquetas vizinhas, induzindo a ativação de um número maior de plaquetas, atraindo mais plaquetas para o local do vaso sanguíneo lesionado, formando desta maneira um tampão plaquetário, bloqueando de forma satisfatória a perda de sangue. Se a lesão do vaso sanguíneo for pequena, este tampão plaquetário é capaz de deter o sangramento. Mas, se a lesão for grande, é necessário a formação de um coágulo sanguíneo. Terceiro, formação do coágulo sanguíneo. O mecanismo de formação do coágulo sanguíneo tem início através de substâncias ativadoras que são provenientes da parede do vaso sanguíneo rompido, das plaquetas e de algumas proteínas presentes no sangue que
que se aderem às paredes vasculares lesionadas. Em um intervalo aproximado entre 3 a 6 minutos após a ruptura do vaso sanguíneo, e se a ruptura não for muito extensa, toda a extremidade do vaso sanguíneo começa a ser preenchida pelo coágulo. Depois, entre 20 a 60 minutos, o coágulo começa a se retrair, obstruindo ainda mais a ruptura do vaso sanguíneo. O último processo da hemostasia é o fechamento total da lesão do vaso sanguíneo, onde o coágulo sanguíneo formado começa a ser invadido por fibroblastos. Este processo, onde o coágulo é invadido por fibroblastos, continua até a organização completa do coágulo em tecido fibroso. Agora, quando se tem a formação excessiva de coágulos em locais onde não é necessário a sua presença, normalmente ocorre a dissolução destes coágulos através de substâncias específicas presentes dentro do próprio coágulo, evitando assim a obstrução de vasos sanguíneos em nosso corpo. Se você ainda não está inscrito no canal, faça sua inscrição e venha acompanhar outros vídeos. Muito obrigado pela companhia de vocês. Até breve.